Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Hoje, para nossa reflexão, eu quero trazer para vocês uma passagem que está no livro de Hebreus. Não que esta passagem também não nos ajude a ter sabedoria de Deus. Vamos continuar, sim, com o nosso estudo no livro de Provérbios, nossos devocionais no livro de Provérbios. Mas hoje, eu achei importante trazer isso para vocês, que diz assim, Hebreus 13, a partir do versículo 5. Afastem-se do amor ao dinheiro. Sintam-se satisfeitos com o que você tem. Porque Deus disse, eu nunca abandonarei você, nem desampararei. E por isso que nós podemos afirmar com toda a confiança, o Senhor é o meu ajudador e não terei medo o que os simples homens podem fazer. Lembre-se dos seus líderes que têm ensinado a palavra de Deus a vocês. Pense em todo o bem que provém da vida deles e procurem imitar a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ideias novas e estranhas, pois a força espiritual de vocês vem como uma dádiva de Deus. E não de preceitos cerimoniais sobre como comer certos alimentos. Um método que, aliás, não ajudou aqueles que o experimentaram. Lá no versículo 14 diz assim, porque esse mundo não é a nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Espírito Santo amado, Espírito Santo querido, toda honra, glória e louvor seja dada a Ti sempre, porque sem Ti não somos nada, não podemos nada, Senhor. Agora que o Senhor venha fazer, Senhor, a estarmos receptíveis à Sua palavra. Venha falar à nossa mente e aos nossos corações, Senhor. E leve cativo, Senhor, todo e qualquer pensamento contrário que queira tirar o foco, Senhor, da Sua palavra, desse devocional de hoje, Pai. Fale com os seus da maneira que o Senhor deseja. Te louvo e te agradeço, no nome santo de Jesus. Queridos, queridas que me ouvem hoje, aqui nesse nosso devocional, que como eu disse, não é menos sábio do que os outros do livro de Provérbios, Paulo, ele está falando que nós devemos principalmente confiar em Deus, porque o Senhor, ele fala assim, olha, eu nunca abandonarei você e nem desampararei. Ou seja, termos isso do Senhor é melhor do que termos muito dinheiro e vivermos longe dele. Não é que você que me ouve possa estar pensando assim, mas então eu tenho dinheiro, então eu não tenho uma vida diante de Deus. Não, não é isso. O que não pode, o dinheiro não pode tomar conta no seu coração, ele não pode ser prioridade no seu coração. Mas Deus, ele também deseja que a gente venha ter uma vida próspera aqui nessa terra. Apenas que ele esteja no centro do seu coração, do meu coração, para que outras coisas não nos levem para longe dele. E ele continua assim, que ele, nós podemos afirmar que ele é a nossa confiança. Lá em Deuteronômio fala assim, que, se eu não me engano, capítulo 30, 31, ele fala assim, que ele é a nossa força. Então, nós temos que ser fortes e corajosos para vencermos os dias aqui nesta terra. Porque ele passou por diversidade e venceu o mundo de forma humana. Então, ele prova para mim e para você que nós também conseguimos. E que ele sempre está conosco. Ele não nos desampara, ele não nos abandona. Então, ele é a nossa fortaleza. E nós temos que crer nisso. Porque às vezes vai vir diversidades que vão querer nos derrubar. E falar assim, não, você não é capaz de passar por isso. Sinto muito, mas você não tem força suficiente para isso. Porém, o Senhor, ele fala o contrário para mim e para você. Seja forte e corajoso, porque eu estou contigo. Pode ser que sozinhos nós não conseguimos, mas com o Senhor vamos conseguir.
E ele também fala, olha, lembre-se dos líderes, dos anciões que levam a palavra de Deus para você. A melhor forma da gente hoje ainda ouvir a palavra de Deus, o Senhor falar conosco, nós temos que meditar nela. Mas também temos os nossos líderes, temos os nossos anciões nas igrejas que passam isso para nós. E Paulo, ele fala assim, olha, e o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é pra gente imitar a fé dessas pessoas. E ele ainda fala assim, em outros versículos, sejam imitadores como eu de Cristo. Ou seja, que nós devemos ser como ele, nós imitarmos a Cristo ou imitarmos a ele. Porque ele imitou o Senhor, a partir do momento que ele teve uma conversão genuína, ele viveu para Cristo. Então, nós devemos também fazer isso, trazer isso para a nossa vida. Olha, você está vendo que é bom seguir a Deus, é bom seguir a Cristo, então vamos nos comportar como Ele. Até o próprio Espírito Santo mesmo. Quando a gente aceita Jesus, que o Espírito Santo vem morar em nós, a gente quer se fazer parecido com Ele. E o Espírito Santo nos ajuda muito nisso. E ainda continuando, fala assim, portanto, não se deixem atrair por ideias novas e estranhas, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, os dias que nós estamos vivendo hoje, parece que nós não precisamos viver conforme a palavra de Deus. Parece assim, não, mas as coisas estão modernas, as coisas mudaram. Então, não é mais necessário a gente viver a palavra do Senhor. Pelo contrário, é muito necessário a gente viver a palavra de Deus. E ela é imutável. A palavra do Senhor fala que céus e terras passarão, mas a sua palavra não passará. Ou seja, ela não vai mudar conforme os tempos atuais que vivemos. Ela permanece como ela é. E é isso que nós temos que seguir. Porque tem muita coisa hoje em dia que quer nos levar para longe de Deus e nos privar da nossa salvação. Então, que o Senhor nos dê sabedoria em tudo isso. O que devemos realmente fazer. Porque muitas das vezes o moderno, o legal, o nada a ver, vai nos tirar da presença do Senhor. E vai nos fazer perder a nossa salvação, sim. E como lemos aqui hoje, porque este mundo não é a nossa pátria, ou seja, estamos aqui, não somos daqui. O céu, ele é a nossa origem e é para onde nós desejamos voltar. Só que como fazemos isso? Aceitando o Senhor como nosso Senhor e Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo os caminhos dele. Depois teremos uma pátria eterna, que é o céu. Ou seja, mais uma vez na palavra do Senhor está falando da eternidade. Saiba que ela é real, que ela existe. O Senhor, Ele é quem nos conduz, Ele é quem nos ajuda nessa terra. Ele é quem nos dá força, o nosso Espírito Santo amado. Porque por nós, a gente é carne e espírito. Infelizmente, as coisas da nossa carne, ela quer levar a gente para longe de Deus mesmo. Se a gente permitir. Ela não quer que a gente esteja na presença do Senhor, ela não quer que a gente herde a salvação. Então, a gente tem uma luta constante entre a nossa carne e o nosso espírito. Porque o que as coisas da carne quer fazer, nos leva para longe das coisas que o Senhor diz que nós temos que fazer. E as coisas do Espírito nos levam muito mais perto de Deus, mas tem muita renúncia. Então, que o Espírito Santo nos ajude a ser sábios e cuide de nós em todo o tempo, para que nós venhamos a ter a nossa eternidade no céu. Então, que você lembre dessa passagem quando você necessitar. Que você saiba que o Senhor está contigo e que Ele nunca te abandonará. Que você saiba que Ele é o seu Deus. Que você saiba quem você serve. Que você saiba quem te faz forte e corajoso no dia da angústia.
e nunca te abandonará. Que você saiba que as coisas desse mundo podem te levar para muito longe de Deus e você perder a sua salvação. E que coisas que nem lemos aqui, que os dons espirituais, eles são uma dádiva de Deus para nossa vida. E não os preceitos cerimoniais sobre como comer certos alimentos. Nós temos que cuidar muito do que sai da nossa boca. O que entra da nossa boca, talvez você esteja falando assim, ou pensando assim, que está me ouvindo. Não, mas eu não como determinados alimentos, porque eu considero eles impuros. Tudo bem. Você pode seguir isso. Mas se preocupar principalmente com o que sai da sua boca. E nós, ainda assim, como irmãos em Cristo, se nós estivermos juntos em uma confraternização, em um aniversário, e você sabe que aquela pessoa não come determinada coisa, respeite essa pessoa naquele determinado momento. Quando ela não estiver perto de você, se você achar por bem comer aquele determinado alimento, tudo bem. Mas enquanto estiver junto, respeite seu irmão. Mas lembre-se, vale muito mais o que sai da nossa boca, o que sai de nós, do que o que entra por ela. E se não for para edificar, que nem saia. Que Deus nos dê sabedoria na hora ali, do momento, talvez, de ira da nossa parte, que nós não devemos ter. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser tardios em irar-se. Ou seja, a última solução vai ser irar. Então, tente fazer outras coisas antes disso. Mas que Deus ele venha nos instruir em tudo. Em todo o tempo da nossa vida. Eu quero orar por você. Senhor amado, Senhor querido, coloco diante da sua presença agora, Senhor, as pessoas que estão me ouvindo hoje. Senhor, seja com cada uma delas, meu Deus. Abre a sua mente, seu coração, Senhor, que sempre estejam receptíveis à sua palavra, Senhor, o seu querer sobre a vida delas. Senhor, não a deixe serem enganadas, Senhor. Não permita que as pedras de tropeço sobre as vidas delas, Senhor, os leve para mais longe de Ti, Senhor. Pelo contrário, que a cada dia mais elas estejam mais perto de Ti, fazendo a Sua vontade, Senhor. Tira todo engano, tira todo medo, tira toda insegurança, Senhor. Eu não sei o que cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo hoje precisa, mas eu tenho plena certeza que o Senhor sabe e conhece os corações. Senhor, se tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que estejam passando por momentos de enfermidade, Senhor, que elas tenham a confiança em Ti, que elas sejam curadas em nome de Jesus. Se tiver pessoas, Senhor, que estão desempregados, abra uma porta de emprego, Senhor, que seja bênção esse local para a vida dessa pessoa que está me ouvindo e que ela também seja bênção, Senhor, para as pessoas que ela irá conviver no novo emprego. Senhor amado, Senhor querido, cuida de todas as situações, Senhor, das vidas que estão me ouvindo hoje, que elas tenham ânimo, que elas tenham esperança, que elas saibam que o Senhor é o Deus da vida delas e que o Senhor não permite que venhamos a passar por nenhuma situação que a gente não possa suportar. Porque o Senhor nos promete que está conosco, o Senhor nos promete que vai nos guardar, que vai nos livrar, que quando estivermos diante do fogo nós não nos queimaremos, que quando estiver em águas profundas nós não iremos perecer afogados. O Senhor é quem nos fala isso, meu Deus. Então, que nós venhamos a tomar posse de tudo isso para as nossas vidas. Que o Senhor venha nos trazer a memória quando nós necessitarmos, Senhor. E saber a quem pertencemos, a quem somos, quem conduz as nossas vidas. Ó, Senhor amado, eu te louvo e te agradeço por este momento, Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos que estão me ouvindo. Cuida de cada um deles, meu Deus. Sei com eles, Pai. Eu te louvo e te agradeço.
E peço proteção também para os seus, para a casa dessas pessoas, para a família dessas pessoas que estão me ouvindo, meu Deus. Cuida de tudo, meu Senhor amado, meu Senhor querido. Repreenda, Senhor, todo e qualquer desânimo. Repreenda toda e qualquer depressão, Senhor, que venha cair por terra, em nome de Jesus. Toda e qualquer ansiedade, Senhor. Ah, Deus, cuida, Senhor, de cada uma das vidas, Pai, e da vida dos seus. Eu te louvo e te agradeço no nome santo e poderoso de Jesus. Deus abençoe a sua vida, irmãos.